Voltamos então com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Acontece com Cláudio Moura, aqui diretamente dos estúdios da Hora H TV. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continua conosco o Dr. Disseu Crispe, ginecologista, proprietário do Cevesp, e agora com outra convidada especial, nutricionista do Cevesp, doutora Gabriela Gonçalves. Mas eu ainda tenho umas 3 perguntas para o Dr. Disseu, inclusive o Dr. Disseu referenciou muito bem ao término do primeiro bloco, que ia falar na questão de diagnóstico. Mas eu quero mandar um grande abraço para o nosso querido ator, diretor e produtor cultural, o iguaçuano Marcelo Borg, que também está nos acompanhando aqui e até mandou um abraço para a família de vocês. Acho muito legal. Marcelo esteve aqui, contamos 1000 histórias, entendeu? O tempo do forró ferrado, lembra? Nossa, e muitas deixamos de contar, né, Marcelo? Beijão para você, obrigado pelo carinho da audiência, sucesso sempre. Uma referência, leva o nome de Nova Iguaçu a nível nacional, nosso querido Marcelo Borg, da tradicional família Borg. Voltando então, Disseu, pode mandar um abraço para o Marcelo, ele está ouvindo lá. Marcelo, um grande abraço, beijo em você. Vamos lá, para encerrar essa parte do tratamento, por favor. Bom, então, é o que eu estava falando com você antes no primeiro bloco. Existem 2 tipos de tratamento, o clínico e o cirúrgico. O clínico, que é o grande volume, o maior volume nosso, é o tratamento que a gente precisa, então, bloquear a ação estrogênica nas lesões de endometriose que estão na pelve da mulher. Então, esse bloqueio é através de pode ser através de um anticoncepcional oral ou injetável, qualquer um desses que façam essa ação, tá? Mas a gente também precisa tomar outros cuidados, que é através de boa alimentação, que nós vamos conversar com a Gabriela, e também com atividade física. Sim. Porque é importante no sentido, o estrogênio ele é produzido no ovário, tá? É a maior fonte de estrogênio na mulher, e também é produzido na gordura periférica. Então, quando a mulher ganha peso, essa gordura periférica se transforma através de uma substância chamada aromatase, e onde essa substância se transforma numa estrona, que é um similar ao estrogênio, e que vai agir também nas lesões de endometriose. Então, às vezes, a pessoa fica bloqueada com o anticoncepcional, não menstrua, mas tem essa ação dessa gordura periférica que vai agir na lesão da endometriose. E aí continua aquele ciclo vicioso de dor, né? Então, e a alimentação ajuda nessa questão, que a Gabriela vai conversar com todo mundo, a respeito da perda desse peso, e existem alimentações que vão ajudar para contribuir com a diminuição da dor, né? Bom, e aí, caso tudo isso que a gente fez boa alimentação, perdeu peso, fez bloqueio com anticoncepcional, mas continua com dor, isso a gente chama de falha de tratamento. Então, quando é que a mulher vai ter que ser operada? Basicamente, quando existe a falha do tratamento, a paciente fez todo o protocolo orientado pelo ginecologista e não conseguiu melhorar da dor. Quando ela tenta engravidar, ela tem infertilidade já comprovada pela doença endometriose. Quando ela tem endometriomas maiores do que 5 centímetros, comprovado através de ultrassom e ressonância, e aí ela tem que ser operada nesses casos, tá? E aí, sim, a gente entra com a cirurgia minimamente invasiva, que são as cirurgias videolaparoscópicas, que é o que está mostrando no slide. Exatamente esse aí, ó. São pequenas perfurações em torno de 5 a 10 milímetros que são feitas na parede abdominal, tá? Aquelas letrinhas ali são as possibilidades de penetração desses equipamentos chamados trocárteres, e a gente opera através de pinças que atravessam esses trocárteres e que fazem todo o movimento dos órgãos dentro da cavidade abdominal, tá? Ok. Tá? Então, isso é a videocirurgia, que é a cirurgia videolaparoscópica. E hoje, graças a Deus, a gente também hoje não, né? Já há algum tempo, a gente já tem a videolaparoscopia associada ao robô. A robótica, não é isso? Exatamente. E que é um console onde o ginecologista, o cirurgião, até qualquer outra área, né, cirurgião geral, o bariátrico e tudo mais, fica num console
onde existe tipo um joystick, né, de videogame. Sim. E o robô, em uma outra sala, até uma certa distância, né, ele vai fazer todos os movimentos cirúrgicos na cavidade abdominal da paciente a uma certa distância. Então isso é bom para o paciente, porque os movimentos são muito mais precisos, e é bom para o cirurgião, que é a posição que ele fica, não fica tanto tempo em pé. Sim. Que a gente está falando em cirurgias que podem atingir 12, 14, 16 horas numa paciente só. Então a equipe multidisciplinar, isso é muito bom, isso deixar frisado, que a equipe de endometriose cirúrgica é uma equipe multidisciplinar. Não é hoje, basicamente, a cirurgia do ginecologista. Hoje a minha equipe, que a gente, para fazer uma cirurgia de endometriose, nós temos urologista, nós temos o coloprocto. Toda uma equipe. Toda a equipe tem que estar na sala cirúrgica para que seja, que a gente chama de cirurgia one shot, que é a cirurgia única. A paciente não tem que ficar fazendo 1, 2, 3, 4. Eu já tive paciente que chegou com 16 cirurgias para endometriose. Isso não se faz. A cirurgia é uma única cirurgia. Então, para isso, todas as peças dessa equipe têm que estar presentes, com todo equipamento, obviamente. Então, quando a gente opera, a gente tem que operar em centros cirúrgicos compatíveis com esse tipo de cirurgia, com equipamento de última geração. Hoje, como a gente está falando de robô. Hoje nós temos monitores 4K, 8K, que é para melhorar a qualidade da imagem, a visão que a gente está aumentando em 20 vezes. Isso tudo ajuda que o resultado cirúrgico fique o melhor possível, entendeu? Tá vendo? Muito importante. Inclusive, aproveitando, já que o senhor falou desses equipamentos, dessa equipe, nós vamos encerrar a sua participação, vai continuar aqui conosco, obviamente, com fotos, por favor, Gabriel, do doutor fazendo a cirurgia, com toda a equipe, pode ir passando, está aí o doutor Disseu Crispe, e pode ir falando, inclusive, sem então, problema essa aí é algum. a sala de videocirurgia, você vê, essa aí já é a videolaparoscopia convencional, né, que a gente chama de convencional porque não está associado ao robô. Então, todos os médicos ficam concentrados, olhando através de um monitor de televisão, né, onde todos os movimentos estão sendo feitos através de pinças longas. Então, vocês estão vendo ali os colegas, todo mundo ali com pinças longas. Então, a gente não tem o acesso à cavidade abdominal com as nossas mãos. Isso diminui o nível de aderência, nível de abertura de parede abdominal, com diminuição de sangramento, de infecção de parede. Então é uma cirurgia que tem um retorno às atividades da vida social, profissional do paciente muito mais rapidamente e com perda sanguínea muito menores. Então isso é o grande trunfo aí da ciência, como você me perguntou lá atrás. É impressionante as imagens, né? Logicamente que teriam outras imagens para não ficar aquela questão da imagem agressiva. Isso aí é superficial, como vocês estão acompanhando. Agora, parabéns, doutor, também com a equipe, todo esse equipamento. Isso é extremamente importante. Se não for dessa forma, o doutor não faz. Não, se você não conseguir agregar tudo isso que a gente já conversou, uma boa equipe, um bom equipamento, a chance de você não ter o sucesso que o paciente merece é grande. Bom, doutor, muito obrigado. O senhor continua aqui com a gente. Eu tenho certeza que esclareceu muitas informações importantes aqui. Isso é bom que nós vamos aprendendo também. Por acaso você que chegou agora, não pôde acompanhar desde o começo, é só ir na página do Facebook do Jornal H e está lá o programa Acontece com Cláudio Moura de hoje, dia 4 de agosto. São exatamente 20 horas e 35 minutos. Nós temos 25 minutos mais ou menos com a Gabriela, mas vai dar tempo, se Deus quiser. E daqui a 2 dias estará hospedado no meu canal YouTube Acontece com Cláudio Moura, a entrevista na íntegra. Doutor, muito obrigado. O computador, tá vendo? Ele trouxe computador, notebook, sempre muito atualizado. Muito obrigado. Continua aqui com a gente. Agora chegou a vez da doutora Gabriela. Agora sim, oficialmente, apresentando a nutricionista do Cevesp, a doutora Gabriela Gonçalves. Doutora, muito prazer em recebê-la e estar aqui também conosco em nosso estúdio. Ela estava também com a máscara, lógico, vocês então têm essa preocupação que todos devemos ter, independente de ser médico ou não. Doutora, a nutrição, isso é uma pergunta que a gente tem que falar e eu já vou começar até com slides. Nós vamos falar de nutrição o quê? Antes,
pré ou pós-operação de endometriose. Mas vamos começar com os slides. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a Miriam, participação especial da Miriam Crispo aqui conosco. Está bonita, veio bem arrumada e vai falar bonito também. Bom, vamos lá. Gabriel, por favor, vamos exibir. A nutrição é a primeira pergunta que eu vou fazer para a doutora Gabriela. A nutrição no tratamento e as melhoras, na verdade, na qualidade de vida da paciente. Está aí, vou deixar agora o microfone, é todo da doutora. Muito obrigado. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui hoje. Então, como o doutor Dirceu estava falando, né, a gente tem, então, na endometriose, uma diminuição na qualidade de vida dessa paciente pelos diversos sintomas que ela tem, né? E aí a gente foca na questão da alimentação, não apenas nesse pré ou pós-operatório, mas todo o momento que a paciente vive com endometriose, né? Como o doutor falou, às vezes descobre ali na adolescência, então olha quantos anos uma paciente vive ali com endometriose e tem que conviver com esses sintomas. Certo. Então, nosso intuito principal é fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, menos frequência de dor e de outros sintomas aqui que eu vou falar também, que a gente vê muito frequente, principalmente em conjunto com essa parte da alimentação, que eu vou falar em seguida, para diminuir isso e melhorar a qualidade de vida dela. Porque prejudica, né, no trabalho, na vida social, no relacionamento com a família, no relacionamento, às vezes, no casamento, né, da paciente, e aí a gente tem esse objetivo mesmo de melhorar. E foi o que o doutor Dirceu disse há pouco tempo aqui, conversando essa questão que ela fica à margem, as pessoas às vezes não entendem. Então isso é uma informação muito importante. Vamos então ao slide 2, por favor, Gabriel. Como a nutrição pode ajudar a paciente, por favor? Então a gente tem alguns pontos, né, que a gente pode então estar intervindo, né, em relação à alimentação. O primeiro deles, a gente fala muito da inflamação, que é a principal característica, né, da endometriose, por conta desses implantes endometriais que ficam ali na cavidade abdominal. Essa inflamação, ela causa mais cólica, quanto mais inflamação, mais cólica a paciente vai ter. E aí mais pode estar piorando essa doença também. E então, a gente tem alguns alimentos que ajudam, a gente vai falar mais para frente. E a gente também tem a questão dos gases e estufamento. É uma questão muito frequente nas pacientes com endometriose. E aí a gente tem, às vezes, mesmo que ela tenha a endometriose no intestino ou não, ela pode ter esse sintoma. Então, às vezes, quando dá o quadro da cólica, ela fala, nossa, minha barriga estufou do nada. Dá aquele volume da barriga e ela fala, meu Deus, como pode? E aí a gente tem alguns alimentos que pioram isso também. É um sintoma comum também, que a gente vê mais. As pacientes, às vezes, para o médico nem fala, ela acha que nem tem nada a ver. Exatamente. Mas quando chega, às vezes, na consulta de nutrição, elas falam e a gente fala, não, realmente tem uma relação, sim, com a endometriose, etc., já por conta dessa inflamação também. E que muitas mulheres não sabem disso, né? Elas não sabem. Elas não sabem. Uma paciente uma vez chegou para mim e falou assim, olha, eu nem sabia que a nutrição fazia alguma coisa. Por isso que eu falei, como que a nutrição, né, pode então estar atuando nessa doença? E aí ela falou assim, nossa, e tem até nutricionista que é focada nisso. Eu falei, pois é, no caso as pessoas sabem. Exatamente. Então, assim, é uma doença que ainda precisa ser muito falada, é legal a gente estar aqui falando. Lógico, né? Lógico. Essa é a intenção. Inclusive, descobri dessa forma, eu assistindo um programa, e eu quando começou a falar ali dos sintomas, né, e eu falei, nossa, eu acho que eu tenho isso. E eu procurei, né, um médico especialista na área para poder investigar mesmo. Fui eu. E foi você. E com certeza muitas telespectadoras estão nos ouvindo. Sim, então é um bom alerta, né? Exato. Esse é o objetivo do programa também. Isso, entendeu, Gabriel? essa conscientização, né? Exatamente. Então são alguns pontos. Essa inflamação que piora a cólica, os gases e estufamento. A gente vai falar um pouquinho também de como o peso pode estar piorando essa doença. Já que a doutora falou do peso, Gabriel, por favor, tem até essa pergunta agora em relação ao peso com a endometriose. Vamos conferir esse slide, por favor, Gabriel, que é o 4. Isso, por favor. Que diz, e o excesso de peso versus a endometriose. Isso. Como eu falei, né, às vezes as pacientes acham que não tem muito a ver, né, nutrição com endometriose, mas além dessas outras questões que a gente conversou, né, de inflamação, de cólica, o peso ele pode ser, sim, uma piora, como o doutor Dirceu estava falando. Nas nossas células de gordura, a gente tem uma conversão de outros hormônios até em estrogênio. E aí a gente está cada vez mais piorando essa endometriose. Além de que a gente já sabe, né, que manter um peso saudável é bom para
prevenir e até tratar outras doenças e também para reduzir essa inflamação. Gordura é mais inflamatória. E isso você mais para frente, a doutora vai explicar até na questão dos alimentos. Isso. E falou agora há pouco também a doutora sobre estufamento abdominal, que é o próximo slide. Isso. Nos explicando melhor, e também a telespectadora que está nos acompanhando. Por favor, Gabriel. Que é muito, essas informações são importantíssimas. Está aí, ó, o estufamento abdominal. Essa é uma queixa que as pacientes chegam, né, elas relatam muito, né, que sempre vem em conjunto. Acho que voltou. Não, voltou. Vem em conjunto sempre... Gente, se é programa ao vivo é assim mesmo, hein? Vem em conjunto sempre a cólica com esse estufamento. Aí algumas perguntam, tem alguma relação? Outras, às vezes, não sabem que tem relação. E aí, como que pode estar acontecendo, né, esse estufamento, né, que ela tem? Geralmente aqui mais na região pélvica mesmo, aqui mais embaixo. Sim. E aí, por conta de consumo de alguns alimentos. Dentre eles, a farinha branca, as farinhas refinadas, o próprio açúcar, né? E até outros alimentos inflamatórios, como as gorduras trans, né, gorduras de má qualidade, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nos alimentos mais processados. E aí a gente tem que ter esse cuidado mesmo com esses alimentos, que aí pode estar causando esse estufamento. E é o que elas falam, às vezes isso me incomoda bastante, porque eu estou ali e já gera esse desconforto, né? A paciente parece que nunca está confortável, nunca sabe quando aquilo vai vir. E aí é uma coisa que a gente tem que estar tomando conta ali pela alimentação mesmo. Na parte da nutrição, como eu falei no início do programa, existe essa preocupação, esse acompanhamento pré-operatório, pós-operatório, lógico, mas existe também esse acompanhamento pré-operatório. Eu posso aproveitar até o doutor Disseu, é importante a nutrição também no período pré-operatório? Não, sim, o que ela está falando, a Gabriela está falando, é que você tem que... A diminuição do peso, a doença ela é crônica. Sim. Então, como toda doença crônica pro resto da vida. Pro resto da vida. Se ela faz um pré-operatório, opera, tudo mais, a gente eliminou toda a doença, o objetivo é esse. Mas como é uma doença de celular, essa doença vai ficar em algum lugar que o cirurgião não vai conseguir atingir. Sim, ponto. Sim. Então vem o papel da permanência, da manutenção do peso e da alimentação para que essa doença ela não volte a incomodar o paciente em algum momento no futuro, entendeu? Entendi. Tá vendo? Isso é bom esclarecer. Isso. E também, como ele falou, né? Às vezes a gente tem que tentar de tudo, todo o tratamento clínico para a gente depois pensar na cirurgia. Então, se a paciente às vezes não quer fazer um esforço para tratar pela alimentação também, né, atividade física, etc. E depois também a gente não pode largar de mão, tô curada para sempre, né? Não é assim. Achar que não vai ter mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, continuar tentando reduzir ao máximo essa inflamação para poder a doença não retornar também. Agora, outra pergunta que eu não posso deixar de fazer, sendo bem objetiva, obviamente, que é importante até para esclarecer a telespectadora. O que não se deve consumir, tá? Nessa questão do pré já foi falado, como o doutor Disseu falou, e nesse período pós a cirurgia da endometriose. Porque o que pode ser até maior, mas o que não pode, talvez a relação não seja muito grande, eu não sei. Então é importante esclarecer, gente, olha, mulheres, após a cirurgia, ou antes, ou enfim, não pode consumir isso. E pode consumir isso. É bom esclarecer, por favor. Então, de uma forma geral, a gente fala, né, para endometriose, para a gente, principalmente ali naquele pós, né, eu acho que fica muito sensibilizada a região abdominal também. Sim. Então, a gente tem que evitar, por exemplo, carne vermelha, para evitar mais uma vez a inflamação, e também pode piorar a questão do intestino, que o doutor também falou que a constipação é muito frequente nessas pacientes. Sim. E aí a gente tem que evitar, então, o primeiro ponto, carne vermelha. Pronto, carne vermelha, anota aí. Que é uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, né? Tem paciente que sente bastante falta, mas eu peço sempre uma vez só a cada 15 dias, evitar Sim. bastante mesmo, porque ela atinge duas questões, tanto do intestino quanto da inflamação. Olha só, tá vendo? E aí também dos estufamentos, toda essa região ela vai estar mais sensibilizada no pós-operatório. Certo. Então a formação de gases também pode estar piorada nesse momento. E aí, mais uma vez, evitar farinha branca, açúcar, biscoitos, né? Falando assim, agora mais claro, né? Só coisa ruim, né? Você já viu, né? Que sacrifício. Às vezes a gente fala assim, a farinha, mas eu só comi um biscoito creme crack, mas o creme crack, o maisena, etc., todos esses têm farinha branca. Porque às vezes a gente fala assim e a pessoa acha que é só o pão. Sim, lógico. Então, lógico. De uma forma geral. Então, são esses alimentos que a gente deve evitar, assim, principais. Certo. E parte líquida, porque nós vamos falar, antes de encerrarmos, vamos falar
se é falsa ou verdadeira a história do chá. A gente tem que saber sobre o chá. O que mais? Em termos de refrigerantes, essas coisas, vai explicando. Tudo Bebidas isso. alcoólicas, enfim. Tem açúcar, né? O refrigerante, além do açúcar, ele também tem a parte do gás, então vai piorar mais ainda aqueles gases que ela fala, né, sobre o desconforto. Então, também é uma bebida que a gente tem que evitar. Todas as bebidas açucaradas, né? Então, aqueles sucos de caixinha que já vêm adoçados, sucos de pozinho, milkshake, nem preciso falar, eu acho, né? esses bebidas açucaradas de uma forma geral. Então, eu vou perguntar aqui por elas. Pelo amor de Deus, o que pode se comer? O que pode se consumir? Ô, Cláudio, a verdade é que a gente está vivendo um momento do país da pandemia. Sim. Que mostrou o quanto, e a Gabriela está falando aqui, a gente está aqui discutindo isso, o quanto é importante você ter qualidade de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida, na alimentação, fazer atividade física, você vê que as pessoas que morreram mais na pandemia foram pessoas que estavam sobrepeso, obesos, que a gente sedentárias, sedentário. Né? Então, esse processo inflamatório que a gente tem na gordura, ele é importantíssimo na questão da qualidade de vida. E essa alimentação, tudo isso está mostrando, essa doença está mostrando para a gente o quanto é importante, não é a magreza ser pela beleza, estético, não é pelo estético, é mais pela saúde mesmo. E a gente, como homens e mulheres, tem que ter essa consciência importante. Isso não é só para as mulheres, não. Porque não. Enquanto nós não temos nada, está tudo certo. Nós não temos endometriose, mas nós temos problemas de coração. Sim, não, e por a próstata e por aí vai. Vamos parar por aqui, senão... Bom, olha só, vamos encerrar então essa parte, por favor, Gabriel. Esse é o slide número 8, que falando dessa curiosidade do chá, que também é uma curiosidade minha. O chá é falso, é verdadeiro? Me explica, doutora, por favor. Antes de responder o chá, né, que eu sei que é uma curiosidade geral, né? Lógico. Eu vou primeiro falar, então, sobre os alimentos. Que você perguntou, então, o que pode comer, afinal de contas, eu quero saber, elas também. Poxa, eu falei que não podia tão pouca coisa, né? Então, vamos lá. Pode comer um monte de coisa e deve comer várias coisas que eu vou falar aqui, né? Claro, a gente tem uma dieta que a gente pode fazer, mas não é só dieta, né? Estilo de vida que eu falo. Eu ensino aos pacientes como escolher, por quê, né? Porque, assim, a paciente, ela vai ter acesso à alimentação, né, na vida social, etc. Então é importante que ela aprenda o porquê que ela tem que consumir também. Então, um dos nutrientes que a gente fala bastante, está bem presente também, é o ômega 3, não só pela suplementação, né, que a gente, quando ouve muito de ômega 3, a gente fala muito de suplementação. Certo. Mas a gente tem diversos alimentos que têm ômega 3, então a gente tem os peixes, não só o salmão, mas a gente tem sardinha, pescadinha, a gente tem sementes também. Olha, pelo andar da carruagem eu vou na sardinha, que é lata e tal, que o salmão tá uma grana. A sardinha é fácil de encontrar também, né? Lógico. A pescadinha também. Então tem bastante ômega 3. A gente também tem as sementes. Então, semente de chia, que tem a fonte de ômega 3 vegetal, no caso, não é animal. Certo. Então também é uma ótima coisa para você incluir na rotina. Dá para incluir de diversas formas. Então, assim, ó, tirei pouquinho, tô colocando vários, hein? Já melhorou. A gente também tem, então, as frutas vermelhas, que também são, assim, anti-inflamatórias, são bem conhecidas por esse poder anti-inflamatório. Legumes, enfim, isso à os vontade. cítricos, né? Laranja e os outros com vitamina C. A gente também tem a conhecida cúrcuma. Eu não sei aí se quem está assistindo já é diagnosticada com endometriose, se já ouviu falar, mas ela é, assim, muito conhecida na endometriose. Né? As pacientes já chegam no consultório, já estou consumindo já. Então, pode ser isso aí, é a informação sendo disseminada, né? Então, é legal isso também. E aí, a cúrcuma, né, é uma especiaria que ela tem poder anti-inflamatório, mas, além disso, ela atua em diversas frentes da endometriose. Então, como o doutor disse, eu estava falando, né, esses focos, eles se implementam fora ali do útero, e essa implementação, ela precisa de algumas coisas para crescer. Entendi. E a cúrcuma, ela atua ali também, nesse crescimento, né? Ela, então, começa a impedir, meio que lutando ali com a endometriose, mas lutando a nosso favor. A favor, isso é que é importante. Bom, doutora Gabriela, eu acho que está tudo explicado. Entendeu? Depois vocês vão assistir o programa na íntegra, como eu disse, 5 minutos, então dá. Nós vamos. O programa estará hospedado no meu canal do YouTube Acontece com Cláudio Moura. Se inscreve lá a partir de sexta-feira. Também na página do Facebook do Jornal Aragá. E vocês estão acompanhando, além da página, também no site www.jornalaragá.com.br. Agora vamos encerrar em grande. Eu vou tirar aqui, por favor, Dicelzinho, e vou chamar a Miriam, por favor, a empresária Miriam Crispo. Cláudio, eu só queria, antes de encerrar e chamar a Miriam para cá,
é o seguinte, eu queria deixar só uma informação para as pacientes, as futuras pacientes que vão... Fica à vontade. Que é o seguinte, a endometriose é uma doença que tem que ser conversada com o seu ginecologista, você tem que explicar para ele quais são os seus sintomas, valorize os sintomas, pergunte e sempre pensando o seguinte, não adianta você já ir preocupada que você tem endometriose, que você é infértil, que você não vai ter seu bebê, que você não tem cura, que não tem tratamento. Tem tratamento na maioria das vezes clínicos. Quando você for diagnosticado e tem que operar, você tem que pensar que a equipe tem que ser multidisciplinar em hospitais adequados, com bom diagnóstico. Você tem que ser mapeada. Então isso é fundamental para que você possa ter um tratamento, se for clínico ou se for cirúrgico, o mais adequado possível. Pronto. Essas são dicas e informações extremamente importantes. Se não seguir isso, não tem como, vai conviver com essa doença crônica e sentindo dores, e ela sofre e a família também, e os amigos, enfim, que convivem com ela. Pronto, foi ótima essa explicação final. Por favor, Miriam Crispi, sente aqui, tá? Devia ter aquele disco de aplausos quando entra, a gente não tinha negócio do aplauso, que é a Miriam, olha aí, ó. Como todos os convidados. Miriam, pode passar, por favor, o microfone para ela? Pega ali, tem o álcool gel, pode sair de cena, pega ali, tem o álcool em gel, ali onde estão os copos ali, aí Vivi, olha, perdão, alô Gabi, isso, para passar na mão, passa na mão, por favor, isso, porque nós trocamos de microfone, e isso é importante. Doutora Gabriele, um espetáculo, hein, Gabriela? Um espetáculo, parabéns pelo trabalho, apesar de ser novinha. Vem cá, quando chegou lá, nossa, mas você é tão novinha, não falou assim, não? Pode responder. Pode falar, tá ouvindo? Como é que tá a picota? Eu acho que já chegaram lá e perguntaram, mas é você mesmo que é nutricionista? Eu falei, sou mesmo. Tenho 24 anos. Aí fala assim, baixinha arretada. Não é isso? Olha, doutora, parabéns e obrigado. Prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Bom, agora vamos passar para a patroa. Miriam, microfone perto, você já sabe como é que é, já participou em vários programas de TV. Miriam, obrigado por você ter vindo, uma grande amiga. Agora, rapidamente, para a gente concluir, quantos minutos eu tenho? Por favor, Fernanda. 2 minutos. Olha, responsável pela parte administrativa, eu não podia deixar... E também registrar a filha do casal, a doutora Isabela, né? Vamos falar dela também, Isabela Crispi, que infelizmente não pôde comparecer, que está seguindo o caminho do papai, doutor Disseu Crispi. Um beijão, Isabela, é uma pena você não estar aqui conosco. Mas como é que está o dia a dia, independente de ser essa grande clínica, mas é uma movimentação, a pandemia está acabando, mas mesmo assim a clínica viveu a todo vapor, sim, não é isso? Sim. Boa noite, obrigado pela tua presença, eu que agradeço. Amiga. Como é que é o andamento, o dia a dia, como é que tem sido lá do Cevesp? Cláudio, o que a gente tenta fazer lá é acolher ao máximo os pacientes quando chegam, porque a maioria não conhece o procedimento. Elas chegam muito, vamos dizer, perdidas. Exatamente. Então, o Dirceu faz aquela primeira parte, que é a parte mais importante, que é a entrevista com a paciente, faz o relatório de todo o caso, e dali elas vêm para mim, que é onde eu tento, junto com o staff que eu tenho lá, sim, acalmar a paciente, mostrar que o exame é um exame tranquilo, que as coisas vão correr bem, apesar delas ficarem, né? Não adianta. Quando você não conhece uma coisa, você fica assustado. É lógico, realmente. É normal. E o nosso trabalho está sendo tão bem feito que as próprias pacientes nos trazem outras pacientes. Não só os nossos amigos médicos nos indicam, né? Elas também nos trazem. Isso é muito importante. E o reconhecimento que a gente tem do acolhimento, do tratamento com elas, do carinho que elas são recebidas, eu ainda desconheço em Nova Iguaçu uma clínica igual. Modéstia à parte. Sim, acredito. E as próprias pacientes, nos depoimentos que elas nos dão, até nas nossas redes sociais, elas colocam muito bem isso. Eu já recebi pacientes de fora do Rio de Janeiro, de Brasília, da Bahia. Que maravilha. Até dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Entendeu? Então, Miriam, é isso que eu falo. Você falou 2 questões aí, nós estamos chegando ao final. Essa importância dos médicos amigos, vocês indicam outros da especialidade. Exatamente. Gente, veja bem, eu acho isso genial. Tem que ser assim. Sim.
Mas entendeu? Sim. Cada um na sua especialidade. Doutor Disseu, eu estou com dor de cabeça, já não é comigo, indica exatamente, alguém. Sim, Miriam sim. e doutora Gabriela, essa parceria, sim. Tá. Agora, realmente é uma situação que a pessoa já chega na clínica morrendo de medo. Sim. Entendeu? Sim. Ela vem pensando além da dor, pensa no dinheiro, sabe? E vocês têm que estar, principalmente você que faz essa triagem, psicologicamente você tem que esquecer a tua vida lá fora e ali, verdade, você tem que estar sorrindo. Sim, verdade ou mentira? Verdade. Mas está indo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Quer referenciar mais algum membro da equipe, algum doutor, alguma doutora que faça parte da família do Cevesp? Nós temos os nossos anestesistas que, além de serem nossos amigos, são pessoas fantásticas. Doutor Jorge, doutor Fábio, doutora Romana. Tem a parte toda do staff, as enfermeiras, o pessoal todo da administração. Virou uma grande família. Quantos? A gente não fala funcionários, que aquele é uma família, né? Funcionário parece que vocês ficam lá em cima. Não. Mas quantas pessoas trabalham dia a dia e os horários de funcionamento, dias de funcionamento da clínica? Juntando todos, incluindo os anestesistas, nós estamos em 10, né? Em torno de 10, 12 colaboradores. Colaboradores. Fora os médicos que vão lá fazer exame. Doutor Damião, doutora Cristiane. Pessoas conhecidas. Porque, Cláudio, a clínica, ela agrega esses médicos que às vezes não têm esse ambiente para fazer os seus exames. Exatamente. E que tem competência para fazer, vão para lá usar o nosso espaço. E a parceria é saudável, né? Nossa, sensacional. Isso é que é bom. Pronto, horário de funcionamento e telefone para contato. Já passou no institucional. Mas para encerrar. A clínica funciona de segunda a sexta. Certo. De segunda a quinta, a parte da manhã é toda voltada para os exames de videoestereoscopia. Certo. A parte da tarde é voltada para as consultas ginecológicas. E o único dia que tem atendimento ginecológico somente é na sexta-feira, na parte da manhã. Certo, entendi. Os telefones é que eu sei. Nós temos o mais fácil. O mais fácil. 2768-5019, que é o que a gente mais divulga. Pode repetir, doutor Disseu, por favor? 2768-5019. Pronto, então agora nós temos que encerrar. Doutor Disseu Crispe, um grande amigo, muito obrigado. Tá, a sua esposa, a Miriam Crispe, não é doutora, não é big empresária. A Isabela, filha também, tá? Fica um beijão, parabéns pelo trabalho. Doutora Gabriela, um espetáculo também, a explicação foi breve, foi muito bem direcionada, as mulheres tiraram muitas curiosidades e espero poder sempre divulgar. Isso é importante, gente, isso é utilidade pública. Então, essa é a intenção do programa e maior ainda, é o trabalho de vocês feito com excelência. Isso a gente não pode esquecer. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer, por favor, mais uma vez a presença de vocês. Obrigado, Paulo. Olha, só faltou você botar de vermelho, porque tá um preto e vermelho aqui danado. Ó, flamenguista, olha. Pronto. Gente, obrigado. Flamenguistas, tricolores, vascaínos, botafoguenses, seja quem for, americanos, volta redondenses. Gente, o programa é isso, é alegria e informação num tema que é extremamente importante. A gente brinca para criar aquele clima de doença, mas sim de informação, tá bom? Doutor Disseu, muito obrigado, meu amigo. Aqui, pena que a gente não pode se abraçar. Miriam, obrigado também, ela também estava de máscara. Doutora Gabriela, parabéns pelo trabalho. Doutora Isabela, já é médica já, né? Ainda não. Quando é que ela se forma? 2023, mas já tem um papaizão que sabe tudo e a mamãe também. É a família Crispe tradicional. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você que está aí do outro lado pelo carinho da audiência. Até a próxima quarta-feira. Sabe quem eu vou trazer aqui? Os empresários Mário Soma e Marcelo Reis. Para falar, sabe de quê? Do Espaço Biobotânico Tinguá. Isso foi tem 5 anos, né, mano? 5 anos, mais ou menos. 2014, 2015. Eles trouxeram para o centro de Nova Iguaçu, que é uma selva de pedra, como as grandes metrópoles, ali na esquina, na Coronel Francisco Soares, esquina com a Via Light, eles trouxeram a natureza para o coração de Nova Iguaçu, dentro de uma selva de pedra, que é o Espaço Biobotânico Tinguá. Contar a história como tudo aconteceu e hoje é um grande sucesso. Nossos convidados para o dia 11 de agosto, a próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui, no programa Acontece com Cláudio Moura, na nossa Hora HTV. Obrigado, Gabriel Estebanez,
o nosso diretor técnico, obrigado, Fernando Stogmiller, me assessorando aqui, e também a todos vocês que participaram, interagiram e estão nos acompanhando. Um grande abraço, daqui a 2 dias no meu canal no YouTube, Acontece com Cláudio Moura, também na página do Facebook do Jornal Hora H, o programa na íntegra. Muito obrigado, tenha uma semana abençoada por Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Vamos dar um tchau lá, gente? Tchau, gente, obrigado, até a próxima, fui, até lá, tchau, tchau. Você acabou de assistir um programa nos estúdios do Jornal Hora H, na Hora H TV. Produção, edição de imagem, Grupo Biel Software. Nós criamos, não copiamos e sempre atualizamos. Você está conectado na Hora H TV. Isso é Grupo Biel Software. Nós criamos, não copiamos e sempre atualizamos. Grupo Biel Software. Gabriel Estebanei. Transmissão, produção, edição de áudio e vídeo e informática é com Gigante esse goleiro. A notícia não para. Jornal Hora H, um jornal de grande circulação. Apenas R$1. Jornal Hora H. Hora H TV.